Bem, vamos começar aqui, daí depois quem conectar depois pode pegar pelo vídeo. So, last class we finished here. A gente terminou aqui então passando pelos dígitos, né, de 0 a 9, incluindo 10 também, especialmente para a gente tratar essa questão de como a gente fala número por número para documentos, telefones, outras informações pessoais. E chamando atenção aqui para dois símbolos, né, o at, que é o arroba, e o dot, que é o pontinho. Na questão de endereço de site, endereço de e-mail, em português, ponto pode ser várias coisas, né? Que a gente falou já na última aula, né? Um ponto no final de frase seria period. Point seria mais usado para a questão de esportes ou escola, né? Que a gente ganha um ponto na nota e tal. E pontinho de pontuação no sentido de endereço de e-mail ou de site a gente chama de dot. E um pingo, por exemplo, que você faça com caneta no braço também é um dot, como um pontinho, só um símbolo pequeno de uma coisa redonda pingada, né? Esse seria o dot, ok? So, let's continue and finish with activity 14. Então, é a última atividade dessa unidade. Na atividade 7, a gente viu formas de se iniciar diálogos, agora a gente vai ver formas de se encerrar diálogos. So, we have here saying goodbye, literally dizendo adeus, tchau, etc. Ok? Primeira coisa para se pontuar é que a gente tem o famoso bye, bye bye, goodbye. Vocês vão ver escrito também goodbye tudo junto, tá tudo bem, as duas formas são aceitas. Não tem uma questão de formalidade do tipo, bye bye eu falo com amigos próximos, goodbye é muito sério, eu vou usar no trabalho. Não tem esse tipo de formalidade, tá? Talvez o bye bye seja um pouco mais carinhoso, mas também não é infantilizado nem nada. Vocês podem utilizar o bye bye numa. Hello, Patricia? Pode-se utilizar o bye-bye, por exemplo, com amigos, em trabalho, não tem essa diferenciação de, esse aqui é infantilizado, esse aqui é muito sério. It's okay, alright? Então, tanto faz qualquer um dos três, bye, bye-bye e goodbye. E a gente vai ver aqui outras formas de se encerrar a conversa, se despedir, ok? Mesmo com o microfone fechado de vocês, repeat. See you later, Matthew. See you, literalmente, vejo você, né? See you. Later, no caso, mais tarde. Esse é uma despedida clássica porque você pode dizer te vejo e quando você for ver a pessoa. See you later, mais tarde. See you tomorrow, literalmente amanhã. See you next class, próxima aula. See you next week, próxima semana. See you soon, te vejo em breve, certo? Ou então, ou muito mais simples, see you, te vejo. Quando for que vocês vão se ver, talvez você não saiba quando vai se ver, então pode falar simplesmente see you, ok? See you tomorrow, see you next class, see you next week, see you soon. Quiserem ser grosseiros, see you never. Te vejo nunca mais, ok? Isso aí é grosseiro, tá? So we have here, see you later, Matthew, and, mesmo com o microfone fechado, repeat, bye bye, Lisa. Bye bye, bye or goodbye, dá na mesma, ok? Number 2, mesmo com o microfone fechado, repeat. See you tomorrow, Alex. And repeat. Bye, Mr. Garcia. Como a gente já viu aqui em cima, então see you tomorrow, te vejo amanhã no caso. See you tomorrow, bye, Mr. Garcia. Ok? Number 3, repeat. Goodbye. Have a great weekend. A gente ainda não estudou especificamente o verbo have, mas é o verbo ter. No caso, quando a gente usa no imperativo, a gente deseja a alguém, tenha, né? Have a great weekend. Lembrem que great é acima de good. Então entendam great como ótimo e good como bom. Então great é mais do que good. Have a great weekend. Então tenham um ótimo final de semana. E isso vocês podem desejar o que vocês quiserem. Have. Have a good class, se a pessoa for a aula. Have a good weekend. Great weekend, se quiserem. Have a nice week, tenha uma boa semana. Have a good night, desejando aí uma boa noite para quem for dormir. Have a good night, have a good class, have a good weekend, a great weekend. Have a fantastic week. Daí vocês podem colocar o adjetivo enfatizador que vocês quiserem para quão bom seja essa semana, essa aula, final de semana, ok? And repeat. Thank you, you too. You too, uma expressão clássica que vocês vão utilizar bastante é o literalmente você também.
Thank you, you too. Obrigado você também. E lembrando que o thank you tem o thanks, thanks a lot, thank you very much, se vocês quiserem colocar de uma forma mais intensa, thank you very much, que é o muito obrigado, vocês intensificam o thank you, ok? And number 4, repeat. Goodbye, Miss Chen. Have a good evening. E agora, em contrapartida, repeat. Good night, Mrs. Morgan. Só como um lembrete, né? Lembrando que Miss a gente utiliza para mulheres, no caso, solteiras. Então a gente supõe aqui que essa moça seja solteira, que elas sejam vizinhas, amigas, colegas, se conheçam, saibam do status matrimonial uma da outra. E essa senhora aqui seria uma mulher casada, por isso ela foi chamada de Mrs. Morgan, ok? E como terceira via a gente tinha o Miss da Silva. Caso vocês não saibam ou não venha, não faça, não tenha importância o status matrimonial da outra mulher, ou você não sabe, simplesmente da sua vizinha, secretária, juíza, advogada, enfim, qualquer pessoa, mulher no caso, que você não saiba o status matrimonial. Então pode ser Miss da Silva, e a pronúncia que fica igual o Miss, M-I-S-S, para caso você não saiba ou não convenha dizer qual que é o status matrimonial da pessoa, ok? Neste caso aqui, a gente tem duas despedidas para a noite. Have a good evening and good night. Muita gente, é um erro comum de conceito, de pensar que o good night vale para chegada ou vale para saída. Na atividade 7, a gente viu que quando se chega à noite, a gente cumprimenta com good evening. Esse é o boa noite de chegada, ok? Good night, farewell. Farewell significa despedida, ok? Então, nunca se inicia um diálogo à noite com good night. Mas, Fábio, na atividade 7 a gente discutiu que, por exemplo, o evening vai ali das 6 da tarde, 7 da noite, como vocês quiserem determinar, até umas 9h45, aquilo que eu falo que é horário educado para se ligar na casa de alguém, que o telefone vai tocar e espera-se que a pessoa esteja ainda disponível, acordada para te atender. Então o evening é um pouco relativo até onde ele termina. E após o evening, teoricamente, começa então o night. Não entendam literalmente night como madrugada, porque para mim, pelo menos, a definição de madrugada é o que passa da meia-noite, certo? Que já se iniciou o próximo dia, que já está tarde, certo? Então assim, evening é o começo da noite, o período útil da noite, onde a gente ainda visita pessoas, liga para casa dos outros, etc. Night, o que passa desse horário, no caso, que as pessoas já estão de pijamas, algumas já estão dormindo, não é saudável, educado ligar no telefone de alguém que vá tocar e possa acordar alguém, certo? Mas good night nunca é cumprimento, good night é sempre despedida. Então nunca se inicia uma conversa com good night, mesmo que você chegue na casa de alguém após as 11 ou encontre alguém na festa lá para as 2 da manhã. Então assim, não existe um boa madrugada, como vai você? Então se você encontra com alguém numa festa às 2 da manhã, ou então precisa ligar para alguém depois das 11 e tal, hello, hi, hey, não existe um cumprimento good madrugada, por exemplo, certo? Então, não é conveniente, não faz sentido você dizer good evening lá para meia-noite, mas também não adianta você falar good morning porque ainda não amanheceu, certo? Então, good night é despedida. Só que aqui houve esse composto de have a good evening. Se a gente for analisar em questão de vestimentas, parece que essas duas moças ainda vão fazer algo ainda nessa noite, e essa senhora já tá de roupão ali e tal, de touca no cabelo, então provavelmente ela já vai dormir, ou pelo menos já está pronta para dormir. Então, dada essa aparência, as moças falaram good night, porque aparentemente para a senhora a noite já acabou, já se encerrou aquele dia. Para as moças que talvez ainda vão sair, ou estão saindo já, a senhora desejou have a good evening, porque ainda vai haver um aproveitamento daquela noite. Então, não existe uma regra clara para isso, mas você visita alguém, ou só passa na casa de alguém às 8 da noite para pegar alguma coisa emprestada e tal, e vai se despedir, talvez convenha você dizer, oh, have a good evening, ainda algo vai acontecer para essa pessoa à noite. Passou lá às 8 da noite, a pessoa já está de roupão, de pijama e tal, não tem por que você não dizer good night. Nossa aula termina 8h50. Quiserem despedir-se com good night, tudo bem. Spoiler, eu ainda faço bastante coisa depois da aula, até mais ou menos meia-noite que eu vou dormir. Mas isso não convém todo mundo saber. Então, passou lá das 8, 9, quer se despedir com good night? Tudo bem. Falar have a good evening, porque a pessoa ainda vai aproveitar. Trombou com alguém na festa e vai se despedir depois das 2, mas ainda é festa, talvez não precise dizer good night, né? Porque estão na festa, né? Ainda vocês vão fazer alguma coisa.
Mas também não faz sentido falar have a good evening, porque a evening já passou, certo? Então pode falar enjoy, curta. Ou então bye bye, goodbye. Ok? Fábio, Yes. no caso de uma diferença muito grande de fuso horário, Ok. por exemplo, eu converso com um rapaz que ele é da Índia, Ok. são 9 horas a mais. Uhum. Acontece dele me dar bom dia e ser boa noite, e eu dar boa noite para ele e ser bom dia aqui. Eu acredito que um cumprimento, a gente respeita a pessoa que a gente vai interagir, né? O horário, né? Exato. Não existe regra gramatical para isso. Eu, por exemplo, se eu tiver uma ciência de que horas é no lugar para onde eu tô ligando, para a pessoa que eu estou ligando, eu faço o cumprimento de lá, porque é o que vai fazer sentido a pessoa receber, né? Sim, Num paralelo sim, muito absurdo, é igual você chamar a pessoa por um apelido ou pelo nome dela. É aquele nome que faz sentido para ela. Então, eu, sim. como regra minha pessoal, social, eu cumprimento a pessoa no horário da pessoa de lá, certo? É, Porque não é necessário que a pessoa, se eu estou ligando, por exemplo, não é necessário que a pessoa saiba que horas é no lugar, não, que horas são no lugar onde eu estou. Mas se eu sei que horas que são por lá, eu cumprimento no fuso da pessoa, no caso, né? Mas isso daí fica a seu critério. Quantas vezes acontece, por exemplo, eu tenho alunos que estão em outros países também, que me cumprimentam no horário deles, porque eles não sabem que horas são para mim exatamente. sim. And that's okay. Acho que no caso é só questão de politeness, E a questão do. por exemplo, eu não dou good evening para ele, Uhum. porque eu nunca sei exatamente que horas é lá, então eu dou good night. No problem, no E problem. ele, para mim, também, ele sempre dá good night. Aquelas coisas, né, assim, na dúvida, existem os termos genéricos. Hello e goodbye. Hi, Funciona para tudo. a gente É, usa muito hi e ok. no problem, ok? Então, assim, eu falo que numa questão social, até questão de gêneros, pronomes de tratamento, cumprimentos, o máximo que a gente conseguir manter o respeito quanto à Tá bom. cultura, quanto a horários, quanto a títulos, tal, gêneros, eu acho que esse que é o mais importante, sabe? Assim, não tem regra gramatical referente a horários, por exemplo, né? Quem determinou regras gramaticais não estava pensando em fusos horários, né? Mas Sim, com assim, certeza. eu falo sempre, isso é uma questão que eu converso com todos os meus alunos sempre, a questão de sensibilidade cultural. Vocês estão aqui no processo de estudar inglês, cada um com seu objetivo próprio, mas acho que o mais importante ainda, assim, especialmente, mesmo que talvez eu vou usar o termo infelizmente, a gente vai tratar em inglês na maior parte da nossa vida sendo brasileiros, claro que existem casos particulares e peculiares, né? A gente vai tratar ou com brasileiros falando inglês em questões de aula, ou tem um falante internacional dentro do nosso grupo de pesquisa, de trabalho, de amigos, e a gente vai usar o inglês como idioma em comum, talvez com aquele Sim. terceiro, mas assim, a gente vai lidar muito com falantes internacionais de inglês, porque os nativos de inglês seria Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, é uma parcela pequena dado todo o mundo. E por uma questão de globalização ou política e capitalismo e tudo mais, o inglês se foi determinado como um idioma em comum. Existem, Sim. se vocês viajarem para capitais grandes da Itália, França, Espanha, etc., e vocês não falam o idioma local, talvez o inglês vai ser a via de escape. Aconteceu comigo, sei lá, em Santiago, no Chile, Buenos Aires, na Argentina, que o meu espanhol não é bom, então assim, as pessoas falam, oh, do you speak English? Eu sei, oh, ok, alright, so we Yeah. talk in English. Acaba sendo o idioma determinado como padrão internacional. Então, assim, o que eu falo com os meus alunos sempre de sensibilidade cultural é o que a gente aprende de inglês é para facilitar as comunicações, seja Sim. também para a questão de consumo de música, filmes, etc., mas muito mais dessa questão de sensibilidade cultural. A gente vai para algum lugar e a gente quer facilitar o lado do outro. Quiséramos nós que as pessoas tivessem essa sensibilidade cultural com a gente aqui. Eu sou péssimo de futebol, mas eu lembro alguma coisa de quando teve a Copa no Brasil, a Copa do Mundo de Futebol no Brasil, não sei se foi a delegação da França, alguma coisa, que estava treinando em Ribeirão Preto. A mãe de um amigo meu é professora de francês. Ela começou a dar cursos de francês, assim, promovidos lá pela prefeitura, se eu não me engano, para a questão da rede hoteleira, de restaurantes e tudo mais. Lindo, né? Uma questão de sensibilidade cultural, porque se a delegação da França estava treinando em Ribeirão Preto, haveriam muitos franceses que ficariam hospedados em Ribeirão.
e acredito que é muita gente, a maioria, né, de Ribeirão não saiba talvez quase nada de francês. Mas se a gente for pensar em sensibilidade cultural, seria legal se eles aprendessem um pouco de português para vir aqui, né? E não só caipirinha e Pelé, né? Então, assim, Sim, é isso que eu falo com os meus alunos de sensibilidade cultural. A gente tem muito disso no Brasil, e isso eu acho bom. Tem gente que vai chamar de síndrome de vira-lata, mas a gente tem essa sensibilidade cultural da gente se esforçar. Quiséramos nós que os outros se esforçassem também. Então, se a gente fizer a nossa parte, já tem um lado fazendo pelo menos. Então, quanto mais a gente tem essa sensibilidade de saber termos em inglês, ajudar outras pessoas, é interessante. Eu ajudei uma vez um francês que estava perdido numa papelaria aqui em São Carlos, porque ele queria comprar e ele tava com um dicionário na mão e ele falava: Ah, magnético, magnético. E imã. eu vi de orelhada assim no outro corredor que tava tendo essa conversa e o pessoal meio perdido e eu fui lá tentar ajudar. O cara queria comprar ímãs, só que imã em inglês é magnet. Então, ele sendo francês, pegou um dicionário inglês-português, ele pegou magnet e chegou na palavra magnético. E assim, eu falei, aqui a gente fala imã. Você quer imã de ladeira. Por que você quer imã de ladeira? Ah, eu tô aqui no congresso, quero levar um souvenir de São Carlos. Eu falei, olha, São Carlos não é uma cidade exatamente turística. Talvez você consiga alguma coisa na catedral, Museu da TAM, na própria universidade, alguma coisa da universidade que você tiver. Daí então a gente foi chegando nisso porque o cara tava chegando na palavra magnético, que não ajudava em nada Sim. pra gente que conhece como imã de geladeira, né? Ok? Alright? All right. Ok, guys. Other questions? Alguma outra dúvida? No? Alright. So let's continue Unit 2. Depois dessa aula, eu vou gravar um videozinho separado para vocês para mandar no grupo com orientações dos exercícios de tarefa, tá? Porque a gente encerrou a unidade 1, então tem alguns exercícios. São 6 páginas de aula, 6 páginas de exercício sempre. Então é muito paralelo. 6 de aula, 6 de exercício, para vocês praticarem o conteúdo da unidade 1, ok? So let's start Unit 2. What's this? Alguém conhece essa pergunta? O que significa? What's this? O que é isso? O que é isso? Pergunta muito de segurança para quem trabalha, para quem viaja, né? No caso, vai utilizar o inglês numa questão de viagem, às vezes, né? Que é o que é isso? O que é isso? O que é isso? Seja por uma questão de turismo mesmo, descobrir informações sobre uma catedral, sobre uma praça, sobre uma estátua, ou então numa compra mesmo, né? O que é isso que vocês estão ali na loja vendo, ok? What's this? O que é isso? A gente vai começar com a unidade, Activity 1, Snapshot. What's in your bag? Podem entender bag como mochila, bolsa, sacola, ok? Qualquer coisa de armazenamento. Mochila, bolsa, sacola. Bolsa, sacola, ok? We have here, mesmo com o microfone fechado, repeat please. A hairbrush, a laptop, a cell phone, a wallet, a camera, an umbrella, sunglasses and keys. Ok? Bem, as imagens ilustram as palavras, né? Laptop, vamos entender como computador portátil. E o nosso computador de gabinete de mesa a gente chama de desktop. Desktop computer, se vocês quiserem falar de uma forma mais completa, que é o computador de mesa. E o laptop, o nosso notebook, né? O computador portátil. Curiosidades, né? Notebook is caderno em inglês, ok? O que eu digo é sempre o seguinte, a gente adotou aqui como termo notebook para o nosso computador portátil, mas o termo oficial seria laptop. Eles entendem em outros países, né, falantes de inglês, que você falando de notebook, oh, I forgot my notebook, eu esqueci meu laptop no caso, né? Se você vai a um congresso, por exemplo, eles vão entender. Só que pensem sempre o seguinte, o termo correto para computador portátil é laptop, o termo correto para caderno é notebook. Se vocês vão numa loja estilo Calunga, que vende ali tanto itens de papelaria como eletrônicos, e falar nos Estados Unidos, Canadá, etc., e say, oh, I need a notebook. Vocês vão ser levados para a seção de papelaria e vão ver cadernos. Então o certo seria falar laptop. Se vocês vão numa loja de eletrônicos, como qualquer loja de informática que vocês vejam por aí e tal, e vocês falarem, oh, I need a notebook, você vai ser levado para a seção de laptops, ok? Eles vão entender. Então saiba que eles entendem também notebook como computador portátil, porque é uma forma digital de um caderno de anotações, só que com todo o poder de um computador. Então saibam exatamente o que vai acontecer se vocês errarem, no caso, o termo. Então, desde já,
acostume-se a pensar que computador portátil é laptop. Eu sinto que, se vocês falarem aqui no Brasil, tipo, ah, nossa, meu laptop tá com um problema, nossa, eu esqueci meu laptop. Pelo menos no Brasil, o que eu já senti é que não soa arrogante. Diferente de você falar, por exemplo, oh, eu queria tanto comer um hot dog e essa minha Sprite está meio quente. Não, aí soa meio arrogante vocês forçarem uma pronúncia. Mas falarem laptop, num jeito mais abrasileirado mesmo, não soa arrogante. Pelo menos eu não senti isso até hoje com pessoas que falam laptop ou eu falar laptop com alguém, certo? Alguns termos acabam soando arrogantes, tipo assim, nossa, você falou minha Sprite está quente, eu quero comer um hot dog. Aí às vezes soa um pouco arrogante vocês forçarem demais uma pronúncia. Uma coisa que eu falo bastante também e reforço, questão de sotaques. Uma vez dentro do Brasil, sensibilidade cultural de novo, né? Que a gente facilite as nossas comunicações, certo? Então assim, se aqui no Brasil as pessoas, a gente tem, né, os produtos como Sprite, Pepsi, Fanta, Coca-Cola, etc., não tem nenhum problema falar Coca-Cola, Sprite, Pepsi, Fanta. Uma vez lá fora, talvez vocês falarem, ah, I'd like a Sprite. Talvez vocês não recebam o produto que vocês querem, porque eles pronunciam como Sprite em inglês. Uma vez no Brasil, sem problema falar hot dog, internet, website, sem nenhum problema. Uma vez lá fora, foquem muito nessa questão de pronúncia, porque vai facilitar para o outro lado. Sensibilidade cultural. Eles não, qualquer país falante de inglês, não precisa saber como que a gente fala a nossa Sprite aqui no Brasil, certo? Uma vez falando inglês, Sprite, Coca, Pepsi, ok? Laptop, hot dog, alright? Questão de pronúncia, talvez o que possa ainda causar algum problema aqui seria wallet. Wallet. Não sei se está tão claro na imagem, mas é uma carteira de documentos, dinheiro, ok? Pergunta clássica, Fábio, chaves tem o mesmo som de beijo? Volta naquela nossa discussão sobre cadela e praia, né? Aqui seria uma pronúncia mais como kiss, kiss, um i bem de levantar a maçã no rosto, kiss, kiss. Beijo, que tem o i, a gente brincou sobre aquela coisa do i com circunflexo, um i fechado, em vez de um i que sorri, vira kiss, kiss, ok? Kiss. Opa. Kiss. Então é como se fosse um circunflexo nesse i, certo? E o chaves, no caso, a gente faz um som mais de i brasileiro mesmo, né? Com a maçã do rosto levantada. Kiss. My kiss, one kiss. My kiss, one kiss. Ok? E plural de kiss, a gente ainda vai estudar plurais nessa unidade. Kisses. Kisses. A chave já está no plural, o singular seria one key. One key. Opa. One key, two keys. Ok? A gente teria aqui one kiss, two kisses. Kisses. Mas a gente ainda vai estudar o plural dos substantivos. Agora, eu lanço uma pergunta para vocês, e é meio curiosidades aí e tal. A gente tem aqui sunglasses que seriam óculos de sol. Opa. Ops. Agora tem uma pergunta para vocês, e quem quiser pode abrir o microfone e responder. Óculos e óculos de sol no português é singular, plural, tanto faz? Qual que é a regra desse substantivo no português? Meu óculos está sujo, meus óculos estão sujos, qual que é o certo, tanto faz? Alguém tem uma opinião, uma informação sobre isso? Alguém? Qualquer pessoa? Um chute? Um chute. Um chute. Eu acredito que sempre plural. Sempre plural. Tá. Antes de eu dar a resposta, eu pergunto então pra Teca que deu essa informação. Como você usa, Teca? Porque eu sei que você usa óculos. Usava, pelo menos, né? Uso. Você diz, meus óculos estão sujos ou meu óculos está sujo? Meus óculos estão sujos. Sempre. Você referencia óculos no plural. Sim. Ok. Vou falar da minha parte. Eu sempre falo no singular. Ah, perdi meu óculos, fiz um óculos novo. O que você achou do meu óculos? Meu óculos está sujo. Eu sempre uso no singular. Qual que é a resposta? Seja no português ou no inglês, óculos é plural. Óculos de sol, óculos de grau é plural. Então, no português, o certo, pela gramática aí de concordância, né, tal, óculos é plural por terem duas lentes, tal, serem meus óculos. Se fosse um monóculo, aí é singular, né? Então, assim, o certo em português seria meus óculos estão sujos,
fiz óculos novos, meus óculos, perdi meus óculos, certo? Então, óculos azuis de sol, sei lá. Então, assim, o certo seria sempre no plural. É comum, eu acho, né? Pelo menos eu vejo entre os meus amigos, meus familiares falarem no singular. Eu confesso que sei a verdade e falo no singular também. Então, assumo o meu erro, digamos assim. No inglês já é um pouco diferente. A questão da regra não. A regra é plural. My sunglasses are beautiful. My sunglasses are beautiful. Where are my glasses? Glasses seria o óculos de grau e sunglasses, literalmente, óculos de sol. Então, assim, você vê que utiliza-se com are. Então, sunglasses ou glasses é sempre plural no inglês. Isso é a mesma regra do português. A diferença é que, no inglês, para os falantes de inglês nativos, entre aspas, é muito claro que sunglasses e glasses, tem até esse ES no final, né, para mostrar essa pluralidade, eles sabem que é plural. Então, se alguém comete o erro gramatical, my sunglasses is beautiful, dói no ouvido do falante nativo, porque para eles já é muito claro que sunglasses é plural, certo? O toin, eu sempre faço alguns comparativos para entender o que é esse toin no ouvido. No português, por exemplo, a gente define gênero para objetos. Cadeira bonita, sofá bonito, certo? Se alguém erra essa concordância de gênero e fala sofá bonita ou cadeira bonito, dói no nosso ouvido porque a gente sabe de nascença, de vivência, que cadeira é feminino e sofá é masculino, o substantivo. No inglês não tem isso, mas eu quero só fazer um comparativo do tom que dá no ouvido de um falante nativo. Vocês falarem, my sunglasses is beautiful. Do tipo, você não sabe que sunglasses é plural? Poxa, tá ali, ó, o substantivo está no plural. Então, muito cuidado a tratar óculos e óculos de sol, ok? Porque é um termo sempre no plural, porque são duas lentes, ok? Então, cuidado com esse termo, porque eu não quero mudar a fala de vocês no português. O que eu posso fazer por vocês no inglês. Então, cuidado com isso no inglês. Glasses or sunglasses, plural. Always plural. Sempre plural, ok? Curiosidade. Yes. Eu vou na loja. Eu quero trocar só as lentes. Eu vou falar, I need a new glass. Curiosidade. I have glasses, yeah? And this lens was scratched. Muito sortudo. Lens. Uma lente minha tava arranhada. E eu tive que trocar uma lente. And I asked, my lens, em português, of course, aqui em São Carlos, né? My lens is scratched. I need to replace my lens. A moça da loja me recomendou trocar as duas, por questão da cor, podia mudar um pouco e tal. Porque dá uma diferença. Exactly. Mas eu falei, no, one lens is sufficient. Porque a outra tava tão boa. Então, assim, eu troquei one lens. Beleza, quando a gente trata da lente, eu troquei uma só. Se eu fosse trocar as duas, my lenses are scratched. Ou então my glasses, se eu quisesse falar sobre o óculos estar arranhado, o óculos todo. Eu poderia falar my glasses are scratched. Mas como foi só uma lente, eu falei one lens is scratched, porque é uma só. No caso, eu troquei as duas lentes, então... My lenses, my glasses, yes. Mas my glasses, ok. Ok? No caso da pluralidade, sim, lenses ou glasses, né? Mas se for uma só, é one lens, que daí é uma lente só. Que dá pra ver a singularidade de uma lente, se forem as duas, my lenses, ok? Ok. Alright. Other questions, guys? Outra dúvida? Dúvidas? No? So let's continue here with indefinite article. Como eu já falei anteriormente, vocês vão ouvir eu falando bastante, isto é blá 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 de professor. Indefinite articles. O que eu digo blá 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 de professor é essa nomenclatura, classes gramaticais e tal. Não é que não é importante, senão eu vou estar dando um tiro no meu próprio pé. Mas a nomenclatura delas importa muito pra mim. Pra vocês como estudo, pra vocês saberem separar o joio do trigo no caso. Mas a nomenclatura é importante para mim. Para vocês é importante saber como funcionam as regras e utilizar corretamente. Então vamos lá. Indefinite articles. Novamente, convido vocês. Alguém lembra dos artigos indefinidos em português? O que são, para que servem, onde vivem, do que se alimentam? Quais são? No português. Alguém lembra?
Alguém lembra? Alguém que tá mais perto aí do colegial? Não? Aí, o que que você perguntou? Desculpa. No problem. Vai, Cris, meu exemplo do colégio, vai. Minha modelo. Qual Você que foi lembra a dos ar... pergunta? Eu Você lembra dos viajei. ar... Você lembra dos artigos indefinidos no português? Quais são? Para que que serve? Quais eram os artigos indefinidos? No, no, no. Eu vou listar aqui os 4 artigos indefinidos do português. Daí talvez ajude vocês a me explicarem para que que serve. No português a gente tem um, uma, uns e umas. Um, uma, uns e umas. Alguém sabe me dizer para que que servem os artigos indefinidos? No? Vamos pensar pela definição. Artigo indefinido. Eu gosto de analisar o nome da classe gramatical porque tem sempre alguma explicaçãozinha ali nela, né? Artigos Ele não para... está dizendo se é ele, se é ela. É uma coisa meio. Ó, é aquilo. Quase lá, tá chegando lá. Quando eu falo, por exemplo, eu tenho uma pergunta. Existem infinitas perguntas possíveis, porém eu tenho uma pergunta para você dentre a infinidade de perguntas que podem existir. Uma porta está aberta em sua vida. Não quer dizer que seja esta porta aqui, eu disse uma porta, certo? Uma dentre várias ou dentre todas as Ok. existentes. Então, como o nome diz, artigo indefinido não define de quem se fala. Spoiler aí, o artigo definido, a gente sabe de quem se fala, como a porta, Fábio, está aberta hoje. Na aula passada estava fechada. A porta está aberta. Então, provavelmente a gente está falando desta aqui. Quando eu digo uma porta está aberta em sua vida, essa porta não precisa nem existir, pode ser uma porta abstrata, certo? Então, assim, o artigo indefinido não define de quem se fala. É uma porta qualquer, é uma pergunta dentre a infinidade de perguntas que podem existir. Isso vale para o um, masculino, uma, Teca? Você quer falar alguma coisa? Não, não. Não? Ah, ok. Então, assim, ah, um masculino singular, uma feminino singular. Uns masculino plural, umas feminino plural. Voltando a uma frase que eu falei anteriormente, no inglês, os objetos não têm gênero. No inglês. Então, porta não é mulher e sofá não é homem. Não tem essa coisa de, ah, porta termina com A, por isso é feminino. Não, sofá termina com A e é masculino, é o sofá, certo? Então, no inglês não tem gênero para objetos. Começa por aí, para não ter essa diferenciação de um e uma. Pessoas, sim, seres sexuados, animais, por exemplo, têm sim o seu sexo, o gênero no caso. Então, definição de masculino e feminino, sim, para pessoas, animais, etc. Plantas, para quem for aí da área da botânica, por exemplo. Mas isso não é levado em consideração nos artigos indefinidos. E eu vou fazer uma teoria conspiratória aqui e dizer que uns e umas, para justificar e defender meu emprego, né? Que uns e umas não diz muita coisa, né? Quando eu falo tenho umas perguntas. Eu sei que é mais que uma e menos que 1 milhão, provavelmente, né? Ah, estou com uns problemas na vida. Infelizmente é mais que um, felizmente é menos que 1 milhão, porque uns e umas não define muita coisa, afinal é indefinido, né? Então, no inglês não existe artigo indefinido plural. Então não tem o paralelo no inglês de uns e umas. Mas, Fábio, não tem como quantificar uma pequena quantidade em inglês? Tem. I have some friends em Agudos, na minha cidade natal. I have some friends. Alguns, não tenho uma centena. Tenho alguns amigos. I have some friends em Agudos. I drink little water in the morning. Pouca água. Não dá pra beber um garrafão. Bebo ali um copo, uma garrafinha pequena. I drink little water in the morning. Pouca água de manhã. Então existem quantificadores de pequena quantidade. Little water, pouca água. A gente ainda vai brigar sobre, discutir bastante sobre isso, da questão dos contáveis e incontáveis, tá? E amigos, I have some friends em agudos. Então, assim, alguns. Não é 1 milhão, mas não é um só. Então, I have some friends em agudos, ok? Então, existem sim quantificadores de pequenas quantidades no inglês, mas não existe artigo indefinido plural no inglês, ok? Nem masculino nem feminino. No inglês, in English, we have a and an, alright? A and an. E vocês viram que até o separador eu usei diferente. No português eu coloquei vírgula, 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 vírgula. No inglês eu coloquei uma barrinha, que é um ou outro. Por que eu usei até um separador diferente?
Porque no inglês não é a questão de, tá, então A é masculino e N é feminino. Vou até colocar desviado aqui para não parecer que é um ou para outro, tá? Então, ou é um ou é outro. O que define a escolha entre A or N, para dizer um elefante ou uma maçã, é meramente A, before consonant sound. N, before vowel sound, que seria antes de som de consoante, antes de som de vogal. Eu faço uma brincadeira aqui, mas acho que eu devo estar ofendendo pessoas com isso. Mas assim, existe uma explicação preguiçosa e uma explicação dedicada. Se eu fosse dar uma explicação preguiçosa para vocês, eu tiraria esse sound e falaria assim, é antes de consoante, antes de vogal. Mas eu vou dar uma explicação um pouquinho melhor para vocês. Por quê? Vamos lá. Bem, tá bom. Então se eu quero falar um ou uma para maçã, apple. Apple começa por vogal, A. Então, an apple. A mesma coisa acontece com an elephant. An octopus, que seria um polvo. Ok? Então tá, se o substantivo começa com vogal, eu vou usar an apple, an elephant, an octopus. Computer. Computer começa com consoante. A computer. A dragon. A dog. A cat. E por aí vai. Nossa, usei 2 de C, 2 de D, né? Tudo bem. Mas assim, antes de vogal, an. Antes de consoante, a. Certo? Fábio, então, perfeito. É só olhar a primeira letra e sabe se vai ser N or A, ok? Or A. Curiosidade, a gente discutiu, acho que numa das primeiras aulas, né? Vocês podem falar a computer, a, não é exatamente um A. Se vocês falarem mais do inglês britânico, como Harry Potter, I can, Apple, daí vocês podem falar a computer. Mas no inglês mais americano, estadunidense, seria uma coisa mais como a. Não é um E e não é um A, é tipo um A. Então, a computer, a dragon, a dog, a cat, ok? Então, tipo, cat. Então, a cat, a cat. Mas se vocês falarem a computer, a dragon, a dog, a cat, that's ok. Então, a ou então a computer, a dragon, a dog, a cat. Confesso que eu falo mais o a porque ele é mais curto, mas, como eu falei na outra aula, tenho acho que 3 alunos ou 4 na minha vida que falam a computer, a dragon, a dog. It's ok. Um é o fonema do A, que seria a, e outro é a própria letra do alfabeto, que é o A. A computer, a dragon, a dog, a cat. It's ok. E aqui o de cima é N. An apple, an elephant, an octopus. Uma coisa que a gente discutiu já anteriormente, que quando uma palavra termina em consoante e a próxima começa com vogal, faz-se uma ligação de sons. Então, a gente fala an, apple, e dá uma engolida, an apple, an elephant, an octopus. Isso para deixar a fala de vocês mais fluida, ok? Spoiler, é para isso que tem as diferenciações de an e a. Aqui com a consoante não teria como fazer uma ligação melhor, então a computer, a dragon, a dog. Aqui para fazer um som mais confortável, mais fluido, an apple, an elephant, an octopus, ok? Até aqui, alguma dúvida? Antes de vogal, antes de consoante? Não. Não? E, lembrando, isso não quer dizer masculino ou feminino. Maçã é mulher, é a maçã, por isso que é an. Polvo é homem, então eu vou usar o an também. Não é nada de masculino ou feminino, é meramente com que letra começa o substantivo que vem à frente, tá? Não é que maçã é mulher e polvo é homem, ok? No inglês não tem diferenciação de gênero para objetos, tá? Animal, se a gente souber diferenciar o dimorfismo sexual aí dos animais, tudo bem, né? Mas não tem essa diferenciação para objetos, ok? Então vamos lá. Nada na vida é feliz sem uma boa exceção. E é por causa das exceções que eu coloquei essa explicação a mais sobre sound. Não é meramente a gente ver se é uma consoante ou uma vogal. Isso vai valer para 90% dos casos, se não mais. Mas tem que ter sempre uma letrinha para dar um trabalho. Do lado das consoantes a gente vai ter a letra H. Do lado das vogais a gente vai ter a letra U, para dar algum trabalhinho pra gente, tá? Vamos começar pela letra H. A gente viu, quando a gente estava estudando na primeira unidade, que a gente tem o nome Harley, Hillary, Houston, etc, etc. O mundo parecia perfeito porque todos esses Hs eram sonoros, né? A gente faz um som raspado de Harley, Hillary, Houston. Então, beleza. Só que a palavra hora, em inglês, é esta.
a palavra honra em inglês é essa. E eu digo para vocês, essa palavra se pronuncia hour. Hour. Essa palavra se pronuncia honor. Honor. Quem for mais da minha geração e jogava PlayStation 1 tinha um jogo Medal of Honor. Eu, como bom adolescente dos anos 90 para 2000, eu falava Medal of Honor, ok? A pronúncia dessa palavra aqui é honor. Medal of Honor. Era um jogo de guerra do PlayStation que tinha, né? Então, our honor. Já essa palavra que escreve igualzinho em português, só que não se fala hospital, se pronuncia hospital. Hospital. Essa palavra que parece muito com o nosso helicóptero se pronuncia helicopter. Helicopter. Eu sei do absurdo que eu coloquei 2 acentos na mesma palavra, mas para vocês saberem onde que os sons são mais agudos, né? Helicopter. Helicopter and hospital. Quem quiser se pronunciar. Vocês notam uma diferença da presença sonora ou não do H entre o hour e honor e do hospital e helicopter? Dá para notar que um ele é sonoro e o outro não? Sim, dá. Eu sei que vai parecer uma pergunta meio óbvia, mas entre os dois de cima, hour e honor, e o de baixo, hospital e helicopter, de olhos fechados, os de cima ou os de baixo eu consigo notar que existe um H ali para fazer um som de alguma coisa? Os de cima ou os de baixo? Os de cima. Os de cima? O H faz um som raspado, né? Tipo Hillary e Houston. Eu acho que de baixo. Os de baixo, né? É. Esse som aqui, thank you. Esse som de hospital e helicopter é a nossa certeza que existe aquele H ali. Porque se não tivesse esse H, não teria nem como eu pensar que isso aqui seria pronunciado hospital, né? Seria tipo hospital ou hospital. Por ter o H, ele faz o som de H. Então, hospital, helicopter. E é esse som raspado que faz o som do H, que é um som raspado. Então aqui vai ser a hospital, a helicopter, porque o primeiro som que eu escuto é esse raspado do H, de hospital e helicopter, ok? Já os de cima, se eu fechasse os olhos e alguém me falasse hour, honor, eu ia falar assim, será que tem um H? Se eu não conhecesse a palavra, claro, eu pensaria, será que tem um H ali? Eu senti um som de vogal, né? Um som bem vocal, bem aberto, né? Hour, honor. É como se nem tivesse nada antes desses os do hour e do honor. É como se o primeiro som, aí vem a frase de impacto. É como se o primeiro som que eu tenha escutado dessas palavras foi o som de uma vogal. Antes de som de vogal, N. An honor, an hour. Ok? Eu sei que o H é sim uma consoante, não tem nenhum tipo de surpresa nisso. Porém aqui é como se o H não fosse sonoro. Então, hour é como se o primeiro som que eu tenha escutado é de uma vogal, da letra O. A mesma coisa para honor, como se o primeiro som fosse da letra O. An honor, an hour, ok? E na junção, na hora da gente pronunciar melhor, ficaria an hour, an honor, ok? E aqui, a helicopter, ou a hospital, or a helicopter, or a hospital, a helicopter, ok? Então, a gente tem que saber se o H vai ser pronunciado ou não para escolher entre o A or N, ok? Pergunta clássica que as pessoas me fazem, mas Fábio, se eu não souber como pronuncia a palavra, como é que eu vou decidir entre o A ou N? Agora eu te pergunto, se você nem sabe como pronunciar a palavra, eu acho que esse daí é o seu primeiro grande problema e não A ou N, né? Se a gente nem sabe como pronunciar a palavra, teoricamente a gente ainda não conhece essa palavra, pelo menos a pronúncia dela, então nosso primeiro problema é saber pronunciar a palavra, né? Então assim, eu acho que decidir o artigo indefinido é o menor dos seus problemas, porque para entender a palavra, para que o seu interlocutor entenda a palavra, você tem que pronunciar ela corretamente. Então, o primeiro passo aí é descobrir como se pronuncia uma palavra. E, querendo ou não, se a gente for pensar numa lógica, a gente pronunciar uma palavra que a gente nem conhece é um pouco complicado também. Então, assim, conforme vocês vão conhecendo as palavras, vocês vão fazer esses julgamentos. Vocês vão aprendendo palavras com H, eu falo assim, esse aqui vai ser A, tananã, esse aqui vai ser N, tananã, porque vocês passaram a conhecer os substantivos, ok? Alright? Do outro lado, então, do lado das vogais, a gente também tem uma exceção, para todo mundo, os dois lados ficarem felizes, tem uma exceção do lado das vogais, que é a letra U. A gente conheceu como letter U. Quando a gente estudou o alfabeto, U, A, B, C, tananã, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A letra se chama U
como a gente brincou lá atrás, a letra se chamava Y, mas a moça se chama Yasmin, não Y Yasmin. Uma coisa é o nome da letra, outra coisa é o som que ela produz. O Y, como a gente brincou do espanhol e do francês, Y, nada mais que seja um I da Grécia, como, se eu não me engano, tem o epsilon nas letras gregas, né? Então, muitas vezes o nosso Y, ou do inglês, acaba produzindo o som de um I, como Yasmin ou Yellow, Yes, certo? Então é como se fosse uma I grega. Então uma coisa é a letra, que se chama U. Outra coisa é o phonic. Seria fonema, o som, que eu vou deixar aqui em aberto para a gente descobrir sozinho. Dessas palavras aqui, se alguém quiser abrir o microfone, como se pronunciam essas palavras? Qualquer uma das três, ou as três, qualquer pessoa. Conhece essas palavras? Sabem pronunciar? Umbrella, Umbrella, understand, understand, underground. perfect, thank you. Então vocês viram que nessas três palavras, pelo menos, o som que a gente produziu foi né? Umbrella, understand, underground, como Anderson, né, no caso. Então, assim, tem um amigo meu, que o nome dele é Anderson, né? O apelido que a gente chama ele de Under. Então, acho que até o e-mail dele é assim, Under. Então, o som do U é como umbrella. Eu achei genial. Só cortando aqui rapidinho. Do apelido Under? Uhum. Adote. Vou passar a usar. Cansar do Canela usa Under. Tem um primo meu, que o nome dele é Arthur, só que ele é um pouco mais velho que eu, então ele pegou Star Wars, os episódios 4, 5 e 6, ainda na estreia do cinema, e tem um momento que o R2-D2 ele cai, assim, num buraco, se eu não me engano, e o Luke Skywalker grita, R2! Até hoje o e-mail do meu primo é R2, @terra, eu acho. R2. Então, assim, Muito bom, muito bom, muito bom. eu já pensei em criar um curso que seria o Fabulous Class, tipo uma aula fabulosa, mas achei ridículo demais, né? Porque Fabulous, né? Seria assim, né? Os trocadilhos são engraçados. Oi? Esses trocadilhos são engraçados. Eu adoro trocadilhos do carilho, né? Ok. Então, assim, o som do U é tipo umbrella, understand, underground. Existem outras palavras, né? Como but, cut, ok? Então, vocês veem que, assim, muitas vezes o som do U é um como umbrella, cut, but, certo? Então, o som do U, o phonic, né? O fonema do U é Então vamos entender isso aqui como o som do U. Bem, remetendo então à nossa explicação inicial. Antes de som de vogal, antes de som de consoante. Então, quando o U produzir o som de que é o som dele, a gente vai usar o N, que é o som da vogal. And underground. A gente pode conhecer como subway, né? Que é o metrô. Em alguns países vão ser conhecido mais como underground, que seria o metrô, né? Tipo o trem subterrâneo, underground. And umbrella, como a gente viu na atividade aqui de baixo, and umbrella, porque essas duas palavras se pronunciam como underground, umbrella. Quem quiser abrir o microfone, como se pronunciam essas palavras aqui, essas três? Alguém? Universe, University e Unity. Perfect, yes. Na verdade, as três, né, fazem o som de U. Universe, University, Unit, ok? Dos áudios que eu mando pra vocês aí, tipo, Unit 1, Unit 2, né? University, uma palavra comum, ou então Monsters University, né? O filme lá dos Monstros S.A., Monstros Universidade. Tem um desenho, acho que chama Steven Universe, né? Universe. Então, assim, essas três palavras fazem um som de U. Universe, University, Unit. Então, a gente produz a letra U. É quase como se a gente pensasse que essa letra U tivesse soltinha, assim, tipo, Universe, University, Unit. Como se a gente separasse a letra U. A gente tem, no inglês, por exemplo, U-turn, que é quando a gente faz aqueles retornos em U, né? Dirigindo, faz um retorno na faixa lateral do lado, né? U-turn é quando a gente faz aquela retorno em U, né, que a gente fala em português. Então é U-turn. Então, assim, aqui é quase como se a letrinha tivesse solta, né? Universe, Unit, University, certo? Então a gente não está produzindo o som do U, a gente está como se falasse a letra U, e não o fonema dela, o som dela, que é o an.
Então aqui vai ser a universe, a university, a unit, ok? A universe, a university, a unit. Então assim, não é tão ruim assim quanto poderia ser essas exceções, tá? Do H, a gente precisa conhecer as palavras, do U também, né? A gente precisa conhecer como se pronuncia a palavra para escolher entre o A e o N, certo? Então, an hour, an honor, a hospital, a helicopter. Não sei o que eu fiz aqui, fechar. Na letra U, quando for o fonema dela, o som, então, an underground, an umbrella, porque tem som de an. Quando for som de U, como se fosse a letrinha solta, a universe, a university, a unit, ok? É essa escolha que vocês devem fazer. Eu sei que eu passei uns minutinhos agora, mas só para fechar essa explicação, lembra que eu falo sempre da questão do tone que dá no ouvido de alguém. Fábio, é tão drástico assim eu falar, por exemplo, a apple, a elephant, a hour, an hospital, an helicopter, eu errar entre um artigo indefinido? Vamos fazer um paralelo do português. É tão drástico assim a gente errar um artigo indefinido do português? É o mesmo peso, tá? Vamos colocar o mesmo peso, mesma medida, né? Então se eu falasse, por exemplo, eu tenho uma pergunta para você, eu tenho uma questão para te fazer, eu tenho uma cadeira que está quebrado na minha sala. Todo mundo entende, certo? E não é, eu sei que não é o mesmo parâmetro da questão de gênero, né, masculino ou feminino, mas é o mesmo peso do erro. É um erro básico, vamos chamar assim, né? Básico porque é um tópico básico da gramática, os artigos indefinidos, mas ainda assim é um erro. Então, sim, pra gente, aprendizes de inglês, falantes internacionais, que temos o inglês como segundo, terceiro idioma, parece pouco, mas para um falante nativo que nasceu falando esse idioma, é um erro rude, é um erro básico, um erro crucial do inglês que assim, poxa, você não sabe? Então assim, não serão julgados, não serão humilhados, espero, né? A gente não conhece todo mundo do mundo, mas é um erro básico. Então assim, como é básico, atentem-se muito a isso, porque é tão óbvio para um falante nativo que nasceu falando esse idioma e pra gente parece que assim, não dói tanto. Mas pra gente é um erro rude, por exemplo, quando alguém erra o gênero aí de um objeto, uma cadeira, uma sofá, certo? Não é motivo nenhum pra gente pensar mal da outra pessoa ou tratar como ignorante, mas é um erro básico do inglês, que é um termo de suporte aí, né? O artigo indefinido não é exatamente um verbo de ação, um tempo verbal de presente ou passado, mas é sim um erro bem básico. Então, é pouco que a gente precisa se atentar, tá? Porque é basicamente antes de consoante, antes de vogal, e as exceções o H e o U. Ok? Guys, eu sei que eu passei um pouquinho dos minutinhos. Everything okay? Any questions? Alguma dúvida? Não. No? Okay, guys. So thank you very Ainda much. não. Okay, so thank you very much, guys. Até a próxima aula, então. Thank you very much. Good night. Thank Bye you. bye. Bye. Night. Good night. Thank you. Thank Bye you. bye, guys. Thank you.